que está fechando o Fuxano, a editora, né? A editora do Povo. E hoje se descolando para cá para estar realizando esse evento. A editora, a gente tem a pretensão de estar fazendo a publicação de determinados materiais para instrumentalização da militância, né, da esquerda, materiais que hoje nós acreditamos serem necessários para o campo da esquerda. E além das publicações, a gente busca estar realizando eventos como esse hoje, como já realizamos outros lá em Curitiba, e também pretendemos estar realizando diversos outros, né, estar publicando diversas outras obras. A editora, eu faço a produção dos livros em Araucária, mas tem diversos colaboradores no Brasil inteiro, na questão da tradução, na diagramação, na apresentação das diversas obras que a gente está vendo publicando. Eu acho que é isso, a ideia mais geral assim, da obra. A gente vai estar fazendo o debate hoje, essa noite, sobre junho de 2013, né, que na nossa leitura foi um dos momentos extremamente importantes ali, que se apresenta a ruptura, a crise mesmo, que vem se alastrando desde lá até hoje, né? E a gente pretende estar buscando fazer um balanço histórico geral, assim, né, de 2013. Na mesa a gente vai ter o Yannick Mediano ali, ele é cabo-verdiano, estudante de educação no campo e redator do jornal Santiago Magazine. A gente vai ter o Andrei, que é professor da Universidade Rural do Rio de Janeiro. E estamos com a presença do professor Nildo, que é do Departamento de Economia aqui da UFSC mesmo, e é presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, né, no IELA. Acho que é basicamente isso, né? Em geral, aí passa a palavra. Eu serei mediador desta ilustre mesa, compondo dois convidados que são militantes ativos e pensadores consequentes, para traçar um pouco sobre o que foi as Jornadas de Junho. Os Levantes Populares de Junho de 2013 são um evento histórico que desencadeou uma constelação de acontecimentos políticos e sociais que se irradiam até hoje na realidade brasileira. Então, são um evento que merece atenção e reflexão. Não uma reflexão encerrada em si mesma, mas uma reflexão capaz de tecer e elaborar ações conscientes e transformadoras. Afinal, talvez a crítica seja isso: eliminar os atalhos confortáveis, mais estéreis, exaurir as doces possibilidades, levar à exaustão o corpo dos acontecimentos e não ficar no conforto do consenso. Inauguro então a aula pública sobre as Jornadas de Junho com vocês, para fazer uso da palavra, Andrei Cordeiro. Meus caros, primeiramente, boa noite. Eu quero começar registrando meu agradecimento aí aos organizadores pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando essa noite aqui com vocês. Dar meus cumprimentos também ao professor Nildo, né? Grande satisfação estar podendo dividir o espaço aqui nessa mesa, né? Nessa noite de junho de 2023. E dizer que, assim, eu acho que realmente é muito importante essa iniciativa de se estar tentando fazer um balanço, né, do que foram, entre aspas, as Jornadas de Junho, né? Lembrando que esse termo não é um termo consensual, ele foi usado lá no iníciozinho de junho de forma um tanto quanto irônica, né, por uma associação com as Jornadas de Junho europeias já do século XIX. De todo modo, foi um termo que ainda permanece com algum sentido e alguma validade para demarcar a abrangência e a força de um ciclo de manifestações e de formas de resistência popular que se deram no Brasil, né, no ano de 2013.
E eu acho que a grande questão que está colocado para a gente é justamente fazer uma ruptura com uma certa forma de narrar a luta de classe no Brasil e a história da própria classe trabalhadora brasileira, que parte de uma espécie de pacto de classes, no sentido de fazer a negação e o silenciamento de certas formas de resistência e de revolta popular que não se enquadram, né, nos parâmetros das narrativas aceitas pela ideologia oficial e também por uma certa narrativa do reformismo brasileiro, que começa ainda com as narrativas do Partido Comunista, né, aí ali nos anos 50, 60, e que vai depois ser cristalizado de uma determinada forma que o corporativismo petista e do lulismo vai consolidar, né, sobre a história das lutas populares no Brasil. Então eu acho que isso que a gente está chamando de Jornadas de Junho, ela vai romper com vários padrões e por isso mesmo vai ser submetida a diferentes tipos de regime de negação, né? Seja a criminalização que aconteceu já ainda em 2013, seja depois as formas de minimização e de visibilização, e depois todo um enquadramento, né, numa narrativa, em duas grandes narrativas, né, e uma delas vinculadas aí especialmente ao lulismo, que vai tentar associar as jornadas de junho de 2013 como se fosse o primeiro episódio, né, o primeiro ato de uma trama, né, de um golpe de Estado que teria sido planejada já ainda antes das próprias jornadas, né, e que teria sido concretizado em 2016 com o impeachment da Dilma. Então essa narrativa, né, que alguns autores vinculados ao lulismo e ao petismo vão chamar da tese do ovo da serpente, né, de que as jornadas de junho teriam sido o ovo, né, da serpente do golpe de 2016, ela é uma determinada narrativa que precisa ser problematizada. Então eu vou tentar, né, na realidade, apresentar aqui uma reflexão, né, que vai situar as jornadas de junho, né, como um movimento de insurgência, né, que vai acontecer ali em 2013 como parte da crise do capitalismo dependente brasileiro, né, e também com um processo de ruptura de várias das condições da reprodução da dominação de classe no Brasil, e esse talvez tenha sido o principal ponto, a principal contribuição histórica, né, desse ciclo de lutas de 2013 e 2014, que foi mostrar os limites, né, do exercício da dominação burguesa no Brasil, tal como ela existiu, né, do pacto de classes que incluiu o reformismo, né, ou uma determinada forma histórica do reformismo, materializada no PT, e que criou, a partir disso, uma crise estrutural na classe dominante brasileira, né, que não conseguia mais criar mecanismos de reprodução da sua hegemonia da forma que tinha concebido até então, e obrigou a uma série de reorganizações e reestruturações do exercício dessa dominação burguesa no Brasil. Então, a partir desse momento, né, das jornadas de junho, né, e quando eu estou falando das jornadas de junho, desse ciclo que começa ali em junho de 2013 e que vai até o ano de 2014, né, que vai até o movimento Não Vai Ter Copa, né, esse ciclo de movimentos de luta e de resistência vão provocar uma série de modificações substanciais na estrutura política brasileira, vão ter uma série de efeitos. E depois a gente vai ter uma série de outros processos que vão se desencadear como respostas e tentativas de normalizar o capitalismo brasileiro, né? E tentativas essas não necessariamente bem-sucedidas. Então a gente tem toda uma política de contra-insurgência que vai começar a ser gestada ainda no ano de 2013, né, pelo próprio PT, né, num certo sentido o próprio petismo vai fazer parte da elaboração dessa política de contra-insurgência. E esse movimento de contra-insurgência ele vai ser contraditório, né? Ele vai ter algumas fases que vai até o 8 de janeiro de 2023. Né? Então, se a gente pensa a história brasileira dos últimos 10 anos, a gente pode ver aí pelo menos 4 fases. Né? A gente pode ter uma primeira fase que vai de 2013 a 2014, que é esse amplo movimento de insurgência, né, contra os mecanismos da superexploração e do capitalismo dependente brasileiro, já sob a forma do neoextrativismo. A gente tem uma segunda fase,
que é o início da contra-insurgência, dirigida ainda pelo PT, de 2014 até 2016, né? No qual essa aliança de classes vai se desfazer e o PT vai perder o controle dessa política de contra-insurgência, vai surgir um movimento neoconservador que vai tentar piratear em grande medida, né, o que foram os movimentos de luta de 2013 e 2014. Quando eu digo movimento neoconservador, eu falo do movimento de massas que vai ser criado ali no final do segundo turno das eleições, né? Já quando o Aécio sinaliza que não reconheceria o resultado das eleições de 2014, né? Especialmente o Vem Pra Rua e o MBL, né? O Movimento Brasil Livre, que vai tentar piratear no sentido de falsificar, né, esses emblemas das jornadas de junho, né? E tentar criar uma agenda programática e estratégica de conservadora, né, de direita, uma pauta ultraliberal do ponto de vista econômico e neoconservadora do ponto de vista da cultura e da política. Esse movimento neoconservador, né, ele vai ser fundamental, como todo mundo sabe, né, para o processo de impeachment da Dilma, né, e vai aprofundar essa crise da classe dominante. E a gente vai ter uma terceira fase, que vai se iniciar exatamente ali com essa crise, né, do impeachment, que vai se arrastar até aí o ano de 2022, né, que vai possibilitar a ascensão do governo Temer e depois do Bolsonaro, né, e o surgimento do bolsonarismo. Dentro do bolsonarismo é importante a gente observar que o bolsonarismo surge como uma solução um tanto quanto provisória e imprevista para essa crise da classe dominante, mas ele vai conseguir capitalizar esse movimento, ou parte significativa desse movimento de massas neoconservador que tinha surgido para tentar revitalizar o projeto, né, de um setor da burguesia, né, que era o setor do PSDB. A gente deve lembrar que nesse momento o Aécio Neves ainda era uma figura política importante, ele tentou se cacifar por meio desse movimento de massas para se tornar o grande dirigente dessa burguesia brasileira. Esse movimento fracassou, né, da parte do Aécio. Ele acabou entrando numa lógica autofágica desse próprio movimento, e esse movimento de massas foi capitalizado por uma outra liderança, né, que foi o Bolsonaro, que inaugurou essa terceira fase que vai até 2022. E o bolsonarismo, ele cunhou, né, ele vai tentar resgatar um projeto político autocrático, né, muito presente na história brasileira, né, que vai conciliar esse projeto autocrático, autoritário, com uma política econômica, né, agroexportadora, né, um liberalismo essencialmente agroexportador, e um projeto igualmente neoconservador do ponto de vista cultural, né, supremacista, racista, masculinista, né. E essa condensação conservadora, né, que o bolsonarismo vai tentar realizar e que vai convergir para a tentativa de golpe de Estado do 8 de janeiro, né, como a gente pôde observar, né, ele é um projeto político que vai tentar apresentar uma solução para essa crise da classe dominante, né, que foi se desenvolvendo no Brasil. Mas para compreender as características do bolsonarismo e do próprio neoconservadorismo, a gente tem que entender a própria característica, né, e o próprio legado das jornadas de junho de 2013, do ponto de vista organizativo e do ponto de vista programático, e também do próprio ponto de vista da experiência histórica, né, do legado da experiência histórica. Porque, em grande medida, essa política de contra-insurgência do bolsonarismo, nesses três aspectos, acabou se tornando, né, se configurando como uma espécie de antítese, né, uma tentativa de se converter numa antítese daquilo que representou, né, daquilo que as jornadas de junho representaram, né. E aí eu vou tentar, também para não me alongar muito, né, pegar apenas alguns aspectos estruturais que eu considero importantes, mas que as jornadas de junho de 2013, né, elas tiveram uma agenda programática e uma determinada forma organizativa que contrariava em grande medida vários aspectos do modelo de desenvolvimento dependente brasileiro, né? E determinadas alianças de classe, né, que foram esboçadas e condensadas ali ao longo do processo de redemocratização,
e que eram representadas naquele momento, né, pela coalizão partidária entre PT e PMDB, né, no governo. De todo modo, essa dinâmica, né, criada pelas jornadas de junho de 2013, né, ela gerou dois aspectos fundamentais, teve dois resultados fundamentais, né, do ciclo de manifestações em junho e julho, que foram grandes movimentos, tiveram os resultados ali, uma espécie de supressão das funções gerais de governo, né, especialmente do poder de polícia e repressão, que ficou bastante debilitado pela capacidade de organização do movimento de massa, e também do próprio processo decisório, né. A gente deve lembrar que naquele momento, né, em 2013, e não apenas em 2013, né, mas 2012 e 2013, a gente tinha toda uma agenda política e econômica que vinha sendo implementada no Brasil, que dizia respeito à expansão do capital monopolista, né, dos mega eventos, das grandes obras de infraestrutura, né, como a usina de Belo Monte, no interior do país, toda uma série de conflitos agrário-territoriais e ambientais, toda uma série de reformas na estrutura do Estado brasileiro que estavam entregando ao processo de acumulação e ao capital estrangeiro grandes parcelas de terra, né, a regularização, né, da exploração e da grilagem de terra na Amazônia e em outras regiões do Brasil. Então, e no espaço urbano, obviamente, né, com os mega eventos, a gente tinha todo o processo de superexploração da cidade, né, que foi manifesto com a superinflação dos imóveis, né, com a elevação do preço das passagens como um mecanismo de garantir ao capital nacional o aumento do seu rendimento, né, dentro de um arranjo de acumulação, que eu não vou detalhar aqui, mas se vocês tiverem interesse, eu publiquei em 2018 um texto no Le Monde Diplomatique, em que eu analiso um pouco essa relação entre o capital nacional e o capital estrangeiro que o PT tentou desenvolver, sobre a forma de uma aliança entre a expansão do apoio à indústria automobilística brasileira, né, com a expansão da venda de veículos e com a expansão do preço das passagens, né, com o aumento da política de remuneração do capital nacional que controlava o transporte público no Brasil. Então, enfim, tem toda uma discussão sobre a natureza de classes que é subjacente, né, aos conflitos que vão impulsionar as jornadas de junho de 2013. Né? Mas para tentar fechar essa discussão, quais são os três pontos principais que eu gostaria de chamar das jornadas de junho de 2013 e 2014? A gente tem uma agenda organizativa, né, que passa pela crítica da democracia representativa e uma crítica também da própria burocratização das organizações e movimentos sociais. Então a gente tem uma larga experiência nesse período das chamadas assembleias populares e de formas de organização autônomas dentro das jornadas de junho, né? Então, se vocês forem pesquisar, vocês vão poder encontrar inúmeras formas de organização, desde o mídia-ativismo que tem início nesse momento, né, aos chamados grupos coletivos de advogados, coletivos de jornalistas, coletivos de médicos que se organizaram para ser coletivos de ajuda mútua e de apoio e de intervenção durante as passeatas, as próprias assembleias que passaram a organizar movimentos sociais. Além disso, as oposições sindicais que se formaram em várias capitais do Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, dentro de diversas categorias de professores, algumas categorias de operários também, em determinadas circunstâncias, em movimentos de trabalhadores de diversos ramos diferentes. A gente tem uma agenda programática, né, que vai ser extremamente importante, né, que eu gostaria de destacar aqui de três aspectos, né, que são justamente, né, a agenda antipunitivista, né, antimilitarista, que é um tema extremamente importante. A gente deve lembrar da palavra de ordem, uma palavra de ordem que foi muito importante, que era a palavra de ordem do fim da polícia militar. Né? A gente tem a palavra de ordem que reivindicava recursos públicos, né, ou seja, uma política distributiva, e essa palavra de ordem foi sintetizada na época pela reivindicação de mais dinheiro para a saúde e para a educação, que vai depois se cristalizar também na própria reivindicação da política de divisão da renda extrativa, né, que vai ser materializada lá na política do uso dos recursos do pré-sal. E o terceiro aspecto,
da política antidiscriminatória, né, que foi muito importante nesse contexto, né, que a gente deve lembrar que a Jornada de Junho se deu no momento que a gente tinha uma série de mega eventos, né, e um deles era a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, né, que foi um evento católico, e naquele momento existia toda uma pressão muito grande com relação à pauta de defesa da família, né, por parte desse segmento conservador da sociedade, né. Então, um dos aspectos fundamentais que foi colocado nesse momento foi exatamente o direito à liberdade sexual e o direito à diversidade de gênero, né. Então, essa agenda programática, esses três aspectos da agenda programática, combinada com a agenda organizativa, elas não encontraram espaço de reconhecimento naquele momento dentro das organizações, né, sindicais e partidárias, né, que rechaçaram de forma praticamente hegemônica, né, e que foram associar esses movimentos sociais, né, a uma perspectiva de criminalização, como eu tinha dito inicialmente, né. Essa agenda programática, essa agenda organizativa, elas caracterizaram, nesse sentido, as jornadas de junho de 2013, e esse movimento neoconservador que vai se formar a partir de 2014, que vai, num primeiro momento, estar no espectro do PSDB e da chamada direita, e depois vai passar para o espectro do bolsonarismo, ele vai trabalhar como tema fundamental exatamente a tentativa de desarticular essa agenda programática, de combater e explorar as contradições e limitações internas dessa classe trabalhadora que participou desses movimentos e, ao mesmo tempo, no sentido de deformar várias dessas agendas e combater outras, né? Então, o militarismo que vai se formar, né, toda a apologia ao militarismo, inclusive ao próprio golpe de 64, né, toda a agenda supremacista masculinista que vai se colocar, ele vai tentar combater e fazer uma luta ideológica contra essa agenda que tinha sido difundida, né, e materializada pelas jornadas de junho, né? Então, esse processo, ele é um processo fundamental, porque esse movimento neoconservador, muito longe de ter suas origens dentro das jornadas de junho, ele vai se opor a esse legado e a essa agenda programática e organizativa, né? E vai tentar fazer uma disputa ideológica e organizativa no sentido de oferecer, né, para a sociedade brasileira uma leitura antagônica, fazendo a apologia de toda uma ideologia centrada na concepção, né, e da política de uma contra-insurgência que tenta desqualificar e romper com esse legado, né? Então, em grande medida, o que a gente vai poder observar, né, depois de 2014 é justamente um grande movimento feito, né, a partir da implosão das alianças da classe dominante, que vai se dividir em uma série de setores e cada um deles vai ter uma estratégia diferente para disputar esse espaço político, né, legado, ou melhor, disputar um vazio político, né, que num certo sentido as jornadas de junho produziram, né, porque ela provoca uma crise na classe dominante, a gente tem uma série de rupturas de alianças partidárias e de coalizões, e você vai ter diferentes estratégias para responder essa crise, né? Então, a primeira estratégia, como eu falei, é essa estratégia neoconservadora. Essa estratégia neoconservadora, em grande medida, ela vai ser vítima da sua própria política, né? E várias das lideranças desse movimento neoconservador vão acabar sendo consumidos parcialmente por esse movimento, né? Isso vai levar a uma outra crise, né? O bolsonarismo vai surgir, em grande medida, se alimentando desse movimento de massas neoconservador e vai dar a ele uma outra configuração, né? Aos poucos vai dar uma configuração mais militante, mais ativista do ponto de vista da extrema-direita, mas vai desenvolver esses três aspectos, né, ideológicos.
vai tentar contrapor a agenda política e organizativa que foi gerada lá pelas jornadas de junho, né, que criticou a burocratização das organizações sindicais e dos partidos políticos, e eles vão oferecer o que como leitura? Uma crítica, uma recusa da esquerda, como uma categoria genérica, né? O que eles vão apresentar como solução para a crítica à polícia ou à violência? Eles vão apresentar como solução uma apologia do militarismo e uma defesa de uma suposta idade de ouro representada pela ditadura militar. Então vai tentar se defender uma reconstrução de um projeto autocrático, né, que vai tentar ir minando vários dos aspectos daquela política que foi criada, né, e materializada pelas jornadas de junho de 2013. E por fim, o bolsonarismo, né, consolidando, né, como eu disse, aspectos dessa política do neoconservadorismo, vai também fazer uma política de combater toda a luta antidiscriminatória que se ensaiou nas jornadas de junho de 2013 e oferecer uma outra alternativa, que seria essa alternativa de uma apologia do supremacismo, do masculinismo e do racismo. Né? Por quê? Porque a estratégia principal do projeto bolsonarista é fazer uma política econômica agroexportadora, né, num certo sentido, recuperando algumas tradições brasileiras, como a do Eugênio Boudin, né, que tinha uma visão do projeto de Brasil basicamente centrada na indústria extrativa e na exportação, né, com uma industrialização muito limitada. Né, é um projeto de política econômica limitado do ponto de vista da concepção, né, das alianças. E essa noção de aliança de classes que o bolsonarismo tem está baseada essencialmente na concessão de micropoderes e não na resolução de problemas materiais e econômicos do conjunto da classe trabalhadora. Né? Então, por isso que esse aspecto de incitar e multiplicar os conflitos e os abusos e fortalecer os micropoderes dentro da classe trabalhadora é um aspecto tão crucial, porque faz parte da arquitetura da engenharia social desse projeto político, de tentar distribuir as contradições de forma a não ter que enfrentar as contradições econômicas, né? Ou enfrentá-las de forma muito periférica, né? Com políticas de caridade e de clientelismo, e de incitar a um grau intenso de divisionismo social por meio da concessão desses micropoderes, né? E daí essa necessidade de um projeto autocrático, né? Esse modelo autocrático ele acaba sendo extremamente dependente também da reprodução dessas autocracias na escala das relações sociais internas da sociedade brasileira, né? Então, assim, o bolsonarismo ele chegou num determinado momento, eu não vou poder falar isso agora, vou deixar para depois do debate, mas ele tem uma série de contradições e de limites, né, por conta da sua natureza de classe, das alianças que ele representa. De todo modo, o que eu gostaria de falar para poder concluir essa parte inicial da minha exposição é que o bolsonarismo ele surgiu como uma solução relativamente inesperada, né, para a crise da classe dominante, né, uma dessas soluções, e o desfecho, né, o seu desfecho histórico ainda está em aberto, né. Em grande medida, assim como as jornadas de junho foram um acontecimento inesperado do ponto de vista histórico, né, as jornadas de junho criaram uma série de condições, né, históricas que tornaram possível o avanço dessa agenda organizativa e programática de avanço. Só que ante esse cenário de avanço, né, do movimento social que se colocou nos anos de 2013 e 2014, a classe dominante respondeu com uma política de contra-insurgência, né?
E de lá para cá, essa política de contra-insurgência vem tentando colocar uma série de barreiras e de diques para que esse processo organizativo, né, e programático se consolidou nos anos de 2013 e 2014, não encontre eco, né, não tenha desdobramentos. Porém, e aí é que eu quero concluir com essa minha fala, apesar de toda essa política de contra-insurgência, apesar de toda essa guinada de vários setores da classe dominante em direção a projetos autocráticos de governo e de reestruturação da sociedade brasileira, a gente tem ainda uma série de aspectos no legado organizativo que permanece, né? E eu diria que existem dois aspectos que são fundamentais, né, hoje ainda em curso. Por um lado, a gente tem uma tendência, né, que ainda é muito silenciosa, muito pouco explorada, né, que se inicia em 2013, que é o da ascensão da luta de greves no Brasil, né? Então, assim, a gente tem, a partir de 2013, uma mudança numa tendência histórica que começa ainda no final dos anos 80 e início dos anos 90, né, de declínio da luta de grevista no Brasil, e que em 2013 começa a ter uma mudança nessa tendência histórica. E uma segunda tendência histórica, que também ainda é muito pouco observada, que é uma tendência de confluência de um novo conjunto de alianças potenciais entre lutas do campo e da cidade, que começa a se esboçar em 2012 e 2013, né, e que vai ser interrompida, mas que tem um potencial extremamente importante. Então, eu acho que a gente tem que olhar a história desse momento, né, desse período, desses últimos 10 anos, como uma história antagônica, né, em que a gente teve uma via, né, uma determinada trajetória histórica que se apresentou para a sociedade brasileira, e a gente tem uma reação proporcional da classe dominante brasileira e de vários grupos do poder da sociedade brasileira, no sentido de bloquear as possibilidades que esse acontecimento histórico ensaiou, né? E eu acho que esse é um pouco hoje o cenário que nós estamos. A gente tem uma encruzilhada, a gente tem um caminho que foi aberto há 10 anos atrás, a gente tem toda uma série de outros bloqueios e outros caminhos que se colocaram para tentar impedir que esse caminho, né, de maior autonomia, maior organização, maior participação popular se consolidasse, e temos uma série de alternativas reacionárias e conservadoras colocadas hoje, né? E a gente precisa compreender as relações entre essas alternativas para poder traçar efetivamente novas estratégias para o futuro. É isso, gente. Obrigado. Muito obrigado pela exposição, pela contribuição. Pessoal, a gente vai deixar para o final da exposição dos dois palestrantes para um bloco de perguntas. Então agora eu vou passar a palavra para o professor Lino. Bem, boa noite a todos. Queria agradecer à editora, Karen, Adriano, João. Prazer de encontrar o Ionic aqui e dividir a reflexão com o Andrei sobre as chamadas jornadas de junho. No marxismo, a magnificação do evento é um problema sério. Os historiadores, os melhores historiadores, mostram que os eventos têm a capacidade de ofuscar a visão dos homens. Os eventos são mais ou menos como os fogos de artifício. Soltam, explodem, iluminam e depois desaparece. A gente só pode ver os eventos no interior do movimento. E a discussão sobre as jornadas de junho nos remete diretamente a algo que falta na análise de maneira geral, nas análises dominantes, que é uma análise do que estava em movimento para que algo possa explodir. A gente sabe quando a água ferve, bom, a água tem que estar quente, o fogo tem que estar ali, senão a água não vai mudar do estado líquido para o gasoso. E é isso que a gente tem que perguntar quando ocorre uma grande explosão, como junho de 2013 agora, o 2019 no Chile, o 94 com os apatismos no México. Tem que se olhar o que está em movimento, o que está em gestação, não é?
E é isso que, em geral, se evita, não só com 2013, com qualquer coisa. As pessoas ficam magnificadas pelo evento, quase como se fossem jornalistas. Tem que registrar o evento, o que está... E quem vê o evento, se não vê o movimento, não entende o evento. Então a reflexão que eu quero trazer aqui é o que estava ocorrendo em 2013 no Brasil. Uma transformação madura de um processo que começou, a gente poderia dizer assim, em 1994, o Plano Real. O Plano Real, esse que estabilizou a inflação, que está aí, que deu... Isso que faz com que o Haddad tenha como princípio básico o tripé econômico, controle da inflação, superávit fiscais e câmbio livre. Isso é a mesma coisa desde 94. Não mudou nada. No essencial é a mesma coisa. Aí muda o quê? Muda o manejo da política econômica. Mas o essencial está posto ali, não pode mexer nisso. E isso corresponde, essa política econômica, a uma economia política. Essa economia política garante o que eu chamo hoje de um capitalismo dependente e rentístico, que abandona para sempre aquele orgulho burguês que caracterizou a burguesia paulista em particular, de ter um capitalismo de base industrial, cuja expressão máxima é essa que o Lula inaugurou hoje lá em Pernambuco, no município de Goiânia, Pernambuco, não de Goiás, lançando um novo carro de uma montadora. E que eles dizem, olha, lá atrás, no meu governo, nós estávamos produzindo quase 4 milhões e meio de carros, e agora 2 milhões. Essa queda não é só um problema de demanda, é um problema que as montadoras descobriram que tem um chão de fábrica na economia mundial, que são os Estados Unidos e a China e a Alemanha, que condensam as grandes transformações, e que o sujeito pode importar um carro e cimento, e pneu, e computadores, e relógios, num transporte de 40 dias da China para cá. De tal maneira que pode aposentar São Bernardo, São Caetano, Diadema, aposenta aquela região, não precisa mais. Tá certo? Uma transformação da economia mundial. A fração financeira entendeu muito antes da fração industrial e da fração comercial e da fração agrária. Muito antes. Entendeu e atuou em consequência. O êxito do governo de Fernando Henrique Cardoso, a vitória sobre Lula e a sua reeleição, sem nenhuma contestação, mostra exatamente a vitória dessa economia política e dessa que eu chamo de uma coesão burguesa. Isso começou em 94. Quando o Lula assumiu em 2002, o Lula não faz mudança alguma no que diz respeito aos assuntos de Estado e de economia. Nada. Dá sequência precisamente à economia política inaugurada por Fernando Henrique Cardoso. O petismo, que é uma forma de alienação, não é nesse sentido nenhum partido reformista. O petismo é um partido da ordem. Se vocês pegarem perspectiva e dizer, o que eu quero dizer para vocês? Se nós tivéssemos aqui um partido reformista, um governo fazendo reformas, nós teríamos que pensar se devemos apoiá-lo pela esquerda ou não, mas não é o caso. Não esqueçam que a primeira medida do Lula foi fazer uma reforma da Previdência, André, contra nós, funcionários públicos. E nos roubou 3 anos. Mandou nós trabalhar mais 3 anos. E deu sequência para todas as medidas mais econômicas do Estado, da economia. Um exemplo concreto, a liberdade, a autonomia operacional para o Banco Central. A burguesia só desdobrou como dar uma autonomia institucional, já estava desde o início. Colocou lá na análise nada menos que um ex-diretor-geral do Banco de Boston, como é que chama? Meirelles. Continuidade completa. Não podia. O que ele fez? Fez os chamados programas sociais, que é o que eu chamo de uma digestão moral da pobreza. Tem uma pobreza, ela não pode se rebelar e ela não pode ser abandonada. Então vamos contemplar com programas sociais. Que é o que está fazendo agora também. Reproduzindo a mesma coisa, sem a eficácia de outros tempos, porque a sociedade brasileira e o regime de classes mudou radicalmente.
E não vai ter o resultado que teve em 2006 e em 2010 em termos eleitorais. Então, 2013 se inscreve nessa longa economia política. Não se pode entender a explosão de 2013, o seu espontaneismo, a sua força e a capacidade da direita em decidir, se não entender esse movimento geral, que é a transformação de um capitalismo dependente de natureza industrial para um capitalismo dependente de natureza rentística. Essa é a grande mudança do desenvolvimento capitalista brasileiro. Perde sua base industrial, portanto, perde a capacidade de criar uma classe operária, fortes sindicatos, etc, etc, etc. Bem, esse é o primeiro grande movimento que nós temos que acompanhar. O segundo é muito importante porque se refere ao grau de consciência e organização dos trabalhadores no seu conjunto. O que significou 2002? A adesão completa do Partido dos Trabalhadores, outrora o partido de esquerda mais importante no país, à ordem burguesa. Sua adesão completa, desinibida, apresentada como virtude. Aqui estamos para isso mesmo, para soltar a carta aos brasileiros e para tocar a economia política do chamado Plano Real, que é a economia política dos interesses dessa coesão burguesa. O que é essa coesão burguesa? A associação entre o capital industrial decadente, o capital agrário crescente, o capital bancário e o capital comercial, sob a hegemonia do capital bancário, das finanças. Percebe? Isso que está em curso. É isso que está em curso. Mas não está em curso assim de maneira tranquila. Está em curso pelo fato de que, só vou dar um exemplo, o capital agrário sofreu, no governo Lula, nos 8 anos de Lula, de 2002 a 2010, o maior grau de concentração e centralização da terra no país. A força do capital agrário, do chamado agro, que está aí, ela é uma força que ganhou uma dimensão gigantesca no governo Lula, por medidas extraordinárias. O Lula deu uma medida provisória, por exemplo, que aliviou as dívidas do capital agrário em 2008 de 78 bilhões de reais. Estou falando em 78 bilhões de reais. Turbinou. E se vocês pegarem os dados do IBGE, de 2000 até o 2016, vocês vão ver que o período de maior concentração, o que é concentração de terra? Aumento das grandes propriedades e diminuição dos proprietários de terra no Brasil é no governo Lula. O governo Dilma assentou menos trabalhadores que o governo Fernando Henrique Cardoso. Percebe? E são dados objetivos, tu não pode passar por cima. Eu entendo que o João Pedro Steg possa ignorar isso, porque o petismo dele é maior que o compromisso com o sem terra e com a pequena propriedade, mas eu não posso ignorar se eu estou observando o que está acontecendo. Percebe? Então, essa força do capital agrário aqui, ou do capital comercial pela via de um velho da van, ou de uma Luiza Trajano, não é por acaso, que ganharam força material na sociedade brasileira, acumulando lucros extraordinários, que vão precisamente começar a cair a partir da crise de 2009 e 2010, a grande crise capitalista, uma crise cíclica de 2009 e 2010, que o Lula, entre aspas, resolveu, dizendo que era uma marolinha, e passou o pepino para Dilma. A desgraça da Dilma é o chamado êxito do governo Lula. Ela herdou uma situação trágica, que ainda pôde tocar com algumas medidas até 2011 e 2012, mas já mostrando algo, o Andrei citou só no final, mas é muito importante recordar isso, a evolução das greves brasileiras a partir de 2008 e 2009, calculadas pelo Diese, tanto no setor público quanto no setor privado, cujo auge vai ser, sabe quando? 2016. Mais de 2.000 greves no ano. 2016. A classe operária não se mexeria para manter Dilma. Ela estava em greve, reivindicando salários, produtividade. Daí os cálculos do Diese são claríssimos a respeito disso. Mas começam a crescer em 2010, 11, 12, 13. Também são grandes. 14, 15, 16 explodem. Então, quando a Dilma vai para o impeachment, ela tem a classe operária em greve no país, em níveis só compatíveis com o número de greves que existia no período de Fernando Henrique Cardoso. Então, para lá atrás. Classe operária, portanto, em plena ebulição. O chão da fábrica está completamente incompatibilizado com os governos petistas.
E não só incompatibilizado com os governos petistas, incompatibilizado com aquilo que eu chamo de governo, um sistema petucano, que era a administração alternância entre petistas e tucanos, de um sistema parlamentar completamente corroído pela corrupção que estava e continua estando no dia de hoje, igualzinho. De tal maneira que se tiver uma explosão social hoje, ela vai ocorrer em 2013 contra o governo. 2013 qual era? Era um governo, entre aspas, um governo de esquerda. Tal como agora, comparado com o Bolsonaro, é um governo de esquerda. Se houver uma explosão social agora, por qualquer razão, motivos não faltam, vai ser contra o quê? Contra o governo de esquerda. Amplos setores que despertam para a política nos momentos de conflito, se deparam e olham para o governo. Se é um governo de direita ou de esquerda, se é um governo de esquerda. Então, pau na cara nessa esquerda aí. Foi fácil, digamos, para a direita, de inclinação fascista, ou para as forças que hoje se chamam bolsonaristas, capturar 2013. Por quê? Porque uma das coisas que se eliminou no Brasil e se faz agora de novo, é que não é possível fazer críticas de esquerda ao atual governo. Há uma renúncia explícita de quem? Do Sem Terra, do MST. De quem? Dos sindicatos. De quem? Dos partidos. Quais partidos? O PCdoB, o PCB, todos os partidos estão aí, todos, o PSOL, agora puxadinho do governo, da base do governo, claro. Bom, quando a esquerda renuncia à crítica, deixa a crítica para quem? Como o monopólio da direita. Beabá! Coisa simples. Se aprende no colégio. Quem faz movimento estudantil no Grêmio, de segundo grau, já aprende isso. Mas não pode fazer a crítica, porque a crítica tem que bater na economia política que dirige o governo e nas instituições da república burguesa que está completamente apodrecida. E o que a esquerda faz? Tenta recuperar as virtudes republicanas do regime. A pergunta que eu faço é, esse regime tem capacidade de autorregeneração? Pode renovar as instituições? Pode chamar uma constituinte? Pode mexer o voto distrital? Pode dar uma distribuição de deputados diferentes, parlamentares diferentes? Pode fechar o Senado, essa excrescência de 8 anos, e fazer um sistema unicameral que não seja uma imitação vil e barata dos Estados Unidos? O sistema não pode fazer isso. Não tem como fazer isso. Pode fazer um combate efetivo à relação ultraparasitária da burguesia com o Estado, que implica que aparece para o povão na forma de corrupção? Não pode. Pode tocar no assalto ao Estado que é feito com a dívida pública? Não pode. O deputado Ivan Valente conseguiu o número de assinaturas necessário para uma auditoria da dívida. Levou para Dilma vetou. Naquele congresso, naquele covil de ladrões. Percebe como é que é? Não pode. Não pode fazer. Se não pode fazer, bom, não pode tocar no centro da corrupção que está no Banco Central e no Ministério da Fazenda. Não está na Odebrecht, no Petrobras. Ali, eu quero dizer claramente, é troco. É juízo de pequenas causas. Sacou? Deu uma briga entre vizinhos, vai lá. Trata ali. Trata ali. Pode ir no núcleo racional da República Burguesa apodrecida? Não pode. Então nós já nos deparamos em 2013 com um apodrecimento completo da República Burguesa. Nos seus tribunais, as suas instituições, o Congresso e mais, do seu conjunto. A imprensa burguesa. Quando Bolsonaro diz que a imprensa burguesa mente, eu digo, é verdade. Claro que é verdade. Mente o dia inteiro, produz ideologia o dia inteiro. Não importa quem apoie. O essencial não aparece ali. A mídia produz o controle e a manufaturação da opinião pública. Esse é o ponto essencial. Então veja, mas por que a direita ganhou autoridade na crítica? Porque a esquerda precisamente pensava que podia administrar a República Burguesa de maneira mais eficaz do que os tucanos. Só que apareceu uma direita que disse, os petucanos já não valem mais, nós vamos tomar conta aqui do assunto. Bom, nesse contexto, em toda a América Latina, em algum momento, uma explosão social acontece. Por alguma razão. Sempre de maneira mais inusitada. No Chile foram os estudantes, pelo quê? Pelo 20 centavos de lá. O metrô. No México, foi o zapatismo, os indígenas. Na Venezuela, foi no meio dos militares, Hugo Chávez. Não esqueça, Hugo Chávez não foi o presidente.
Primeiro ele tenta derrubar um governo constitucional, é como se nós tivéssemos aqui um movimento militar para derrubar Fernando Henrique Cardoso, o homem da social-democracia, Carlos Andrés Pérez, o regime constitucional mais largo de toda a América Latina, comparado depois com as ditaduras que nós tivemos, etc., era o regime mais importante. E Chávez tenta derrubá-lo. Vai para a cadeia, 2 anos, sai da cadeia como herói. O que ele anteviu? O regime está podre. Há derrotas que plantam o caminho da vitória. Percebe como é que é? Não dá para congelar o momento. Ah, o Chávez tentou um golpe. Ele disse, tentamos um golpe. Queríamos derrubar, prender o Carlos Andrés Pérez. E alguns eles diziam, queríamos fuzilá-lo. Uns mais sem lucidez. Esse é o ponto. Sai dali, vai na cadeia, sai da cadeia, pega a presidência da República. E começa uma transformação radical na sociedade venezuelana e o que eles chamam de uma revolução democrática bolivariana, em que não é mais a democracia representativa o assunto, é uma democracia protagônica e participativa, em que o instrumento fundamental de validação não eram nem as eleições, mas os plebiscitos, a qual ele mesmo se submeteu e fez várias coisas. Bem, isso é só um aspecto para mencionar aqui para vocês e discutir com o Andrei e com todos vocês aqui, nossas coincidências e eventualmente alguma divergência, o que nós temos no Brasil que 2013 expressou como um protesto popular espontâneo, que começa com o movimento Passe Livre, que reunia todo fim de semana 40, 50. Eu participava aqui do movimento Passe Livre aqui de Floripa. E eles todos sábado, um monte de guria aqui, alguns estudantes de economia, umas gurias ali, reuniam todo sábado para discutir transporte. São expertos em transporte. Uns gurias de nada, não tem formação, não tem mestrado, não tem nada, sabem tudo sobre o assunto. Porque estudam um assunto. Não precisa vir para a escola para... Entendeu? Samba não se aprende na escola, já diz o famoso, acho que é o Noel Rosa, não é? Eles estudam. E eu participava das reuniões, sabiam tudo. E eles moveram o protesto popular, que aliás já estava inclusive incorporado no calendário turístico da cidade. Aqui a gente já sabia. Maio tem a movimentação, os motoristas vão fazer uma greve de 2, 3 dias, porque ninguém aguenta uma greve de transporte, 2, 3 dias, o prefeito vai dar um aumento para os trabalhadores e vai repassar para a tarifa. E o movimento Passe Livre vai fazer a manifestação, a polícia vai reprimir, a gente já sabia. Todo ano a mesma coisa. A revolta da catraca na Bahia, todo ano a mesma coisa, a gente já sabia. Eu já sabia, porque eu sempre dava assessoria para um sindicato de motoristas, já sabia. Vou lá eu falar, fazer a discussão com eles, a gente acompanhava. Só que esses movimentos que são repetitivos, em determinado momento, é quando a água toca nos 100 graus centígrados. Vai mudar a qualidade do movimento. E o que mudou a qualidade do movimento? É que lá, em junho de 2013, um trabalhador operário na Grande São Paulo gastava 32% do seu salário num transporte caríssimo, de péssima qualidade, e gastava 4 horas para ir e vir do trabalho. Com os sindicatos absolutamente empolvorosa já, fazendo greve no chão da fábrica. E uma condição dessa, gastando 32%. Os dados são de um sujeito impecável, longe de toda dúvida, que é Delfim Neto. No artigo na Folha ele mostra, porque essa explosão, a base, digamos, material, é essa. Uma quantidade imensa de trabalhadores ia de casa para o trabalho, do trabalho para casa, caminhando. Pois tu gasta 4 horas, e com 32% do salário, então vai caminhando. Pronto. Percebe? Coloca a explosão. A polícia tucana. Nunca se esqueçam de algo essencial. 2013, o anúncio de 20%, de 20 centavos na passagem, foi anunciado por 2 figuras atualíssimas. O governador de São Paulo, Picolé de Chuchu, Alckmin, junto com quem? Junto com Haddad. Então nós temos um caso concreto. O petucanismo, olha, o petucano, a chapa petucana, ali, o atual vice-presidente da República anuncia o aumento de 20%. E os estudantes dizem, queremos a revogação. Todo o poder político, petismos, tucanos e a Globo, encabeçando, diziam, não é possível, não vou voltar com isso. Isso não tem mais possibilidade de voltar.
E a figura mais proeminente disso foi um cineasta de quinta categoria, Arnaldo Jabor, que foi lá acusar aquilo dentro do republicanismo, tudo que vocês imaginassem. Bem, traidor de Glauber Rocha, tem mais essa. O que acontece? 3 dias depois tem que voltar atrás. E de baderneiros, calhordas e tudo quanto é tipo, se voltou no movimento de cidadania. Peguem os 2 editoriais dele na Globo. Um contestando a garotada e 3 dias depois mudando o oposto. Por quê? Porque a polícia de São Paulo foi lá, desceu o cacete, a repressão foi indo, e a solidariedade da classe trabalhadora, dos trabalhadores em geral, e das classes médias, mais ou menos afetadas pelo empobrecimento, pela alta despreço, etc., apoiou a massa. E a direita disse, bueno, finalmente um protesto contra o governo. Vamos para as cabeças. A direita vai para o movimento também. E como a esquerda não faz a crítica, o monopólio da crítica fica na mão da direita. Simples. Expressão máxima de 2013. O movimento Passe Livre, os 2 guria, a guria, a Elisa, que eu acho que chamava de, não lembro o nome dela, e o outro, se encontram com a Dilma. E na saída, perguntam para ela, o que você achou da reunião? Nós estamos estarrecidos. A presidente Dilma perguntou para nós, que história é essa de transporte grátis? E eles disseram, presidente, não tem transporte grátis, alguém vai pagar a conta. É passe livre. Aí nós vamos ter que introduzir no sistema de tarifa um sistema que os proprietários da beira-mar vão pagar. E todo mundo vai ter que pagar a conta. Aqui não tem, como dizem os liberais, não tem almoço grátis. Aqui vai ter que pagar a conta. Nós marxistas sabemos há mais tempo que não tem almoço grátis. Isso aí já desde sempre. Então, bom, tem que colocar lá. Eles ficam apavorados. Agora, por que não pode tocar nisso? Não pode tocar nisso porque simplesmente o sistema de transporte era um sistema de financiamento das campanhas em São Paulo, Belo Horizonte, Recife, etc., que é o sistema de corrupção dos partidos, faz parte do apodrecimento da República Burguesa. Percebe como é que é? Não tem como. Então a Dilma o que diz? Esteriliza o movimento e chama 5 medidas. Sabe o que o Renan fez em Alagoas? Implantou o passe livre. O Renan, o senador aí, e vários estados começaram com a iniciativa. E a Dilma disse, temos 5 medidas aqui, a primeira é o respeito à austeridade fiscal, superávit fiscal, os demais, que era uma tentativa de esterilizar. E aí, impedir que nas eleições de 2014, a agenda de protesto, iniciada pelo passe livre e tomada pela direita, marcasse as eleições. E as eleições de 14, aí talvez tenha uma interpretação distinta do André, queria que a gente pudesse discutir isso, a agenda do movimento, do espontaneísmo e etc. de 2013, ela não aparece nas eleições de 2014. O sistema petucano consegue esterilizar. Liquidou ali. Um protesto localizado no tempo que não deixou uma herança organizativa, ideológica ou política. Mas mostrou como o sistema abriga contradições que são incapazes de ser superadas no seu interior. Percebe? A grande questão de 2013 para mim, então, não é as formas organizativas derivadas da lei, a consciência política derivada da lei. É o fato de que, a despeito de um sistema que está de acordo no básico, que a gente chama de sistema petucano, aquela administração da ordem petista-tucano, que acabou para sempre com a emergência de Bolsonaro em 2018, ela é incapaz de sanar as contradições e os antagonismos inerentes ao desenvolvimento capitalista, dependente e rentístico. Não pode. Vai ter que conviver com crises permanentes. Que 2013 foi o abre-alas. Mas em seguida veio a eleição de 2014, pela primeira vez o Lula vocalizou. O que o Lula disse? O Aécio, isso que o Andrei recorda com precisão, ele começa a desconhecer as eleições, o Lula é o primeiro que diz, olha, o discurso do Aécio parece um discurso fascista. Não, não tem discurso fascista nenhum, tem discurso de direita. Como não tem fascismo no Brasil? Tem uma direita. E Bolsonaro é um fascista? Ele é um proto-fascista. O regime é fascista, não é fascista. Nós estamos aqui. Ninguém vai vir aqui nos matar com taco de beisebol, nada. Nós podemos continuar conspirando. A República está perfeitamente bem, a burguesa está funcionando tranquilamente. Percebe? Então, 2013 mostrou essa potência que está órfã e não poderá ter uma representação. Por quê? Porque de um lado, a ultradireita que nasce em 2018
e puxa o caráter antissistêmico do protesto para o seu lado contra essa república, concluo agora, ela naturalmente só pode aprofundar o modelo que foi aprofundado com Guedes, não é? E com a ascensão de 8 mil militares em postos de governo. Não tem mais como, não tem volta. E no lado petucano, agora, não mais como um sistema de blefe de oposição ao governo, mas como governo. Olha, eu levei tanto pau aqui, sobre, quando usava a expressão petucano, os petistas torciam o nariz e cancelam todos os convites para mim. Mas quando eles saem do governo, eles me convidam de novo. Porque eles não vão chamar esses caras como a Luiz Mercadantes e Frei Beto para explicar coisas que eles não podem explicar. Porque eles têm que matar o santo de devoção deles, que é o Lula. Percebe como é que é? Então, quer dizer, o sistema agora está no governo. E ele revela toda a sua absoluta impotência. Qual é a medida séria? O cargo popular, vamos voltar a 2013, o governo tem alguma medida para acabar com o transporte desumano, caro, absurdo, atrasado, que pune os trabalhadores e torna as cidades muito próximas da imagem do inferno? Não pode. Está anunciando, aliás, por 4 meses, 1,5 bi para criar cargo popular. Olha só, não é nem trágico, é caricato. A crise continua se gestando, as contradições estão em curso. Podem eles resolver? Não. 2013, nesse sentido, está aberto. Pode reaparecer, sob outras formas, sobre outra agenda, mas o caráter espontâneo de uma rebelião contra a República Burguesa apodrecida e contra a economia política do rentismo está posta. A esquerda e o tucanismo não podem mais simular uma representação, porque eles são a própria execução da economia política burguesa e da economia política do rentismo. E a direita acabou de aprofundar esse modelo, de tal maneira que tem um espaço para um novo radicalismo político, que não foi ocupado por nós em 2003 com capacidade de fazê-lo porque não era possível, mas que em 2018 apareceu sob a forma pela direita. Qual a lição? Concluo então, é clara. Ou nasce um novo radicalismo político de esquerda, ou o espaço será inexoravelmente ocupado pela direita. E por isso que o poder da direita, mobilizando amplas massas, que os abobados, os cretinos, chamam de gado e outras coisas, mas é povão que está até aqui, angustiado, hegemonizado pela direita, pela classe média, por tudo que vocês, pelos meios de comunicação, tudo que vocês quiserem, é massa. Bolsonaro teve 59 milhões de votos, e Lula teve 60 milhões. Na representação eleitoral, está claro que o país está dividido, mas o país está mais dividido ainda quando pensamos no regime de classes sociais. Mais dividido ainda. Só que as classes populares não têm uma representação, nem um partido, nem uma organização e nem um programa. Mas isso também não quer dizer nada. Tem momentos que a história pode avançar mais rapidamente do que avançou em 4, 5 anos. Em 6 meses, uma consciência gigantesca. Podemos já conversar. Muito obrigado. Pessoal, eu peço que quem tenha questões por escrito, por gentileza, trazer aqui. Ou, Adriano, pode responder. Melhor chamar para perguntar. Melhor chamar para perguntar? Tá, pode ser então. Pode falar? Pode. Não, para o Lisboa? Tá. Boa noite. Obrigado pela participação dos professores. Eu acabei refletindo muito assim, sobre tudo isso que os professores comentaram. Eu queria voltar um pouco para essa reflexão que envolve tanto a classe média como também uma frase que o Vladimir Safata, né, professor da USP, né, que hoje acompanha a base do governo, lá em 2018, mais ou menos, quando o Bolsonaro foi eleito, ele numa entrevista falou que se a esquerda não tivesse se radicalizado em 2013, a direita se radicalizou, né? Faltou esse papel à esquerda. E envolvendo um pouco mais o papel da classe média nisso, né? Tipo, o que será que faltou para a classe média ter ocupado mais esse papel que ela ocupou de certa forma em 2013, participando das manifestações, mas que
depois ela foi se adormecendo e só a classe média mais identificada com a direita continuou participando, né, agindo nas ruas e tal, e manifestando. O que será que tem aqui faltado, assim, né? Eu puxo até uma frase da Maria da Conceição Tavares, que ficou famosa um tempo atrás, que ela fala, né, que a classe média não importa com a miséria, não se importa com a pobreza, desde que não interfira na propriedade privada dela, né? E, enfim, até refletir um pouco sobre como que toda essa política econômica do PT, né, seja através de maior concessão de crédito na época do Lula 1 e 2, né, fez com que a classe média, de certa forma, aumentasse de tamanho, né, com um acesso maior a bens de consumo, né, o que isso pode ter causado para que talvez ela não tivesse se rebelado da forma mais radical à esquerda em 2013. Enfim, eu queria fazer essa pergunta aberta para a mesa. Olha, como é teu nome? Micael. Micael, olha só. A classe média, historicamente, ela quer chegar à condição de classe dominante e ela teme a proletarização. Oscila nos dois polos. Nos momentos de crise, os trabalhadores e o proletariado, num desenvolvimento capitalista como o nosso, submetido à superexploração da força de trabalho, ele já está no abismo social historicamente. A razão de políticas sociais dar algum resultado eleitoral, mas não legitimidade por regime político, deriva do padrão de exploração da força de trabalho. As greves de 2013 e 2016, elas são greves que, na sua grande maioria, é o que o Diese chama de greves defensivas. Greves para recuperar o poder de compra do salário e, inclusive, uma parte considerável, 15%, 20%, às vezes 25%, para que os salários sejam pagos no dia do contrato. Olha só como é que é isso. Quando tu analisa as greves, os patrões não pagam no dia 31. Pagam no dia 15, no mês subsequente. Os trabalhadores entram em greve. O que significa que o mês ganha 45 dias. Bom, quem é o profeta da classe média no Brasil? O Lula. Quem é o profeta da classe média? Quando a filósofa municipal Marilena Chauí diz o quê? A classe média é um horror. Quem é o profeta? É o guru dela. Ela mesmo que disse, né? Quando o Lula fala, tudo se ilumina. Olha o filósofo dizer isso. Olha o que é a servidão dos acadêmicos. Os acadêmicos não são intelectuais, são acadêmicos, é outra coisa. Então o que acontece? A classe média, ela se vê empobrecida. Em 2016, aconteceu duas coisas. O empobrecimento da classe média e a queda da taxa de lucro das grandes empresas. 12, 13, 14, 15, 16. Só vão recuperar a partir de 2018. Lucros extraordinários a partir de 2018. Todos os setores, análise de balanço das empresas, começam a recuperar. Não tem a ver com aquele papo de taxa de juros da Dilma, tem a ver com a taxa de lucro. Tio Marx, estão no 13 do capital. Para lá. Não tem como fugir disso. Qual é o problema central? O problema central é que a classe média viu naquela possibilidade, viu naquele protesto, uma possibilidade objetiva de sair, tirar a sua angústia. Como ela não tem um projeto, e não é um problema do reacionarismo da classe média. Por que a classe média se tornou reacionária e valentona, assim como a classe dominante? Porque o que anima o proletariado brasileiro? Acaso o socialismo é a revolução? Não! A classe média, a classe dominante só teme uma coisa, a revolução social. Quando não tem socialismo e revolução no horizonte, a classe média é valentona. Que ela expressa pelo moralismo, pela indiferença ou pela religião, não importa, ela fica valentona. A classe média, em geral, é cagona. Historicamente, na América Latina, qual é o problema? Por isso que ela clama pelos militares. Ela vai para a ditadura, ela não vacila no apoio à ditadura. 64 foi assim também. Só que 64 tinha um problema. O nacional reformismo do João Goulart, o nacionalismo e a ameaça do comunismo. Era real. Era real. Por quê? Porque na América Latina tem uma coisa, em geral, um conjunto de reformas ou deságua na Revolução ou prepara a contra-revolução. Isso é claro. Em toda a América Latina. Vale para o governo de João Goulart, para o governo da Allende e a grande lição da Revolução Cubana.
e da Revolução Nicaragüense também. Então, e está no texto famoso da Rosa Luxemburgo, Reforma ou Revolução? Pergunta que ela faz conta besta. Então, o grande problema da valentia da classe média, da arrogância, é o desarme político e ideológico dos trabalhadores, representado pela adesão do PT à ordem burguesa e da CUT como razão de Estado. Os sindicatos estavam desarmados ideologicamente. Hoje eu vi, Andrei, o presidente dos sindicatos metalúrgicos falando no ato que o Lula inaugura um novo modelo de carro de uma montadora em Pernambuco. Não tem o menor vestígio de classe operária, de socialismo, de revolução, de luta dos trabalhadores. Ele ficou aquém do discurso religioso e caritativo do Lula. Se não tem isso, qual é o problema aqui? Vladimir Safat, todos os pianos, ficam lá execrando a classe média. Nós temos que discutir onde é que está o socialismo na revolução, porque aí o fantasma se faz real e a classe média não tem como enfrentar um problema, exceto chamando uma ditadura de classe. Eu acho que esse é o problema. Eu acho que essa questão que você coloca, né, ela precisa suscitar, ou pode suscitar uma série de reflexões. Eu acho que a primeira delas é em que medida esse termo de classe média ele não é instrumentalizado politicamente para tentar amalgamar, né, e criar um objeto de governo e um sujeito político necessário ao modelo de superexploração global do capitalismo, né? Por quê? Eu vou começar com uma frase citando uma situação que é bem interessante, né? O Fussonildo comentou aí da Marilena Chauí, e é interessante que uma das grandes construções estatísticas feitas ali do governo Lula foi exatamente estruturada na ideia de que o governo Lula fez crescer a classe média no Brasil, né? E esse processo, né, de afirmação da expansão da classe média, ele dependeu de uma mudança de contabilidade estatística do conceito de classe média, que para finalidades, né, censitárias, né, era medida pelo nível de renda, né? E uma das pessoas que participou da construção do método, que na verdade não é um método, foi a própria Marilena Chauí. Então ela foi uma das responsáveis por elaborar a metodologia para a medição da classe média, e dentro dessa metodologia se importou um critério de classificação utilizado pelas pesquisas de opinião dos Estados Unidos, né? E que os critérios para medir a classe média eram critérios subjetivos, baseados na aspiração a um conjunto de itens. Basicamente, quem aspira a ter a casa própria, quem aspira a ter um carro e quem aspira a ter uma determinada faixa de renda. Então, se você aspira a ter uma casa, se você aspira a ter um carro, você tem uma ideologia de classe média, né? Então, isso te configura enquanto classe média. Então, veja bem, esse mecanismo, ele é um mecanismo que foi importado e está presente nesse relatório brasileiro, né? Que agora me fugiu o título, mas eu, se não estou enganado, é um relatório para definição de classe média, etc., metodologia, que depois vai ser adotado como política oficial pelo governo brasileiro, que vai fazer alguns ajustes, vai incluir alguns critérios de renda na definição do conceito, mas o que eu gostaria de chamar nesse aspecto, né, é que toda essa discussão em torno da classe média, ela foi instrumentalizada dentro do cenário brasileiro, seja pelo PT, dentro de um determinado momento, seja por outros segmentos do empresariado, para tentar construir, né, uma série de canais de comunicação entre que poderia ser, do ponto de vista de uma análise de classe, propriamente dito, chamada entre pequena burguesia, né, e certas frações pauperizadas da classe trabalhadora, a que em determinado momento se tentou vender uma ideologia empreendedora, né, por meio de uma série de dispositivos jurídicos e ideológicos, começou a se criar uma classe, entre aspas, de empreendedores, de pequenos empreendedores, né, chamados de microempreendedores. Então, essa ideologia, né,
ela tenta amalgamar contradições de classe completamente distintas, e relações de classe completamente distintas. Então, no meu entendimento, é muito difícil a gente falar, né, que uma grande massa de trabalhadores brasileiros, né, pobres, submetidos a regimes de superexploração e de precariedade do trabalho, compartilham o mesmo espectro objetivo e subjetivo que a pequena burguesia. Então, assim, a gente precisa saber também do que a gente está falando quando está falando de classe média, né? Eu, particularmente, não gosto muito do termo, né? Eu acho que, assim, quando a gente vai fazer análise de classe, é muito mais preciso chamar da pequena burguesia, né, que está associada a determinados padrões de acumulação de capital e a um determinado tipo de comportamento político que corresponde a isso que o professor Nildo colocou, né? Ela é extremamente propensa ao regime autoritário, extremamente propensa, né, a aderir a propostas autocráticas e protofascistas ou fascistas de organização e de mobilização. E eu acho que o que acontece no Brasil, né, enquanto processo histórico, né, como eu falei, o processo histórico é um processo extremamente dialético e contraditório, né? A gente tem uma série de contradições pesando sobre o processo de acumulação de capital no Brasil. E as relações de classe, elas vão se dissolver e vão se dinamizar em direções muito contraditórias e antagônicas, em vários momentos, né? Então a gente tem, por exemplo, não apenas as pressões oriundas da economia internacional, mas pressões internas, né, oriundas da própria dinâmica de exploração e de superexploração que se tem na economia brasileira, né? E eu acho que isso vai abrir uma série de questões, de caminhos e de possibilidades de reflexão, né, que se pode adotar a partir de um determinado momento, né, na sociedade brasileira. Mas a gente poderia pegar um aspecto, por exemplo, para poder finalizar essa reflexão, né, mas no que tange a como a pequena acumulação no Brasil, né, uma pequena e média acumulação no Brasil, o capital do comércio, o capital de pequenos serviços, vai tentar se aglutinar num momento de crise em torno de um projeto autoritário, né, e tentar, num certo sentido, atacar o grande capital, né, o capital de grandes corporações brasileiras, de grandes empresas. Então, num certo sentido, né, o que o bolsonarismo vai verbalizar é uma certa contradição também entre uma acumulação, né, da pequena burguesia, de setores da pequena burguesia, que tentam atacar setores do grande capital, e o lavajatismo faz parte disso, em certa medida, né? É parte dessas contradições que tentam se verbalizar, mas não se conseguem, não conseguem se resolver de forma completamente satisfatória, né? E eu acho que esses antagonismos, eles permanecem dentro da sociedade brasileira, né? E esse conceito de classe média, num certo sentido, ele acaba criando uma imagem de que essas contradições são menores do que necessariamente são. E, ao mesmo tempo, podem, dentro de um determinado projeto político, servir para criar um fetiche e ocultar determinadas contradições que deveriam ser explicitadas. Então, eu acho que a gente precisa debater e analisar de forma muito cuidadosa as situações concretas e as dinâmicas concretas para poder compreender essa dinâmica política. Mais perguntas? Paulo. Bom, boa noite. Eu gostaria de perguntar à banca em relação ao aproveitamento do capital político que se levanta nesse tipo de explosão social. O que poderia ter sido feito diferente, ou o que pode ser feito diferente pela esquerda radical? Porque, imaginando que se aconteça novamente isso no período que a gente está agora, que o mundo é completamente diferente, né, a própria capital internacional está completamente, a geopolítica internacional é completamente diferente, os Estados Unidos afundados na Ucrânia, e, enfim, o que pode ser feito diferente para evitar que seja cooptado pela extrema-direita
Ou, não sei, porque o próprio chão de fábrica mudou, os próprios operários mudaram, os modelos das precarizações, das terceirizações, quarteirizações, a própria organização do trabalho mudou muito, né? Os sindicatos têm uma massa enorme de trabalhadores por aplicativo que não consegue se organizar, não consegue, é muito mais difícil bloquear. Como é que se faz uma greve, tipo, não tem uma fábrica para fechar e tal. Quais são os movimentos que podem ser feitos nesse sentido? Eu tenho uma questão que vai mais ou menos na mesma linha, daí eu queria fazer ela agora. Primeiramente, boa noite a todo mundo, né? Teve a questão da herança organizativa que o professor Nildo falou e também o professor Andrei comentou. E parece que teve alguma divergência nessa questão. Enquanto o professor Andrei disse que existe algum tipo de herança, o professor Nildo disse que não. Foi o que eu entendi, pelo menos. Gostaria que vocês falassem um pouco mais também, juntando com a pergunta ali do companheiro. Bueno, acho que você captou bem. Queria que ouvir o Andrei mais sobre isso. Diogo, a primeira coisa para a gente não repetir é aprender com a história. Minha impressão, aliás, minha convicção é que se aprendeu muito pouco com o protesto de 2003. Eu quero dizer, muito pouco no sentido dos partidos políticos, das organizações sindicais, inclusive daqueles que fizeram o protesto. Eu não vi nunca mais, por exemplo, o movimento Passe Livre se organizar, que foi o estupim. Nunca mais. A greve que nós sempre contávamos aqui como no calendário desapareceu. O movimento Passe Livre se desestruturou. Então, a primeira coisa é aprender com a história. Mas a esquerda liberal que nos domina, ela está aqui para legitimar a ordem burguesa, de tal maneira que ela não tem como aprender. E nós estamos órfãos. No sentido de órfãos, de algo muito preciso, órfãos da revolução social. Quem vocaliza o radicalismo político hoje no Brasil? É a direita, que tem capacidade de mobilização, um programa e uma liderança. A esquerda liberal está exaurida no governo Lula, não tem movimento de massas, não tem movimento social, não tem capacidade de convocatória. E a falta de capacidade convocatória ficou claro na destituição da Dilma. A Dilma desce a rampa para o Lula candidamente, sem protesto. O Darcy Ribeiro diz algo muito essencial, refletindo sobre a queda de Jango. Diz, olha, a pior coisa que pode existir para alguém, desculpa, é estar no poder e perdê-lo. Ele está falando do governo, não é poder. A gente sabe aqui entre nós a diferença entre governo e poder. E é de fato, e o que acontece com a destituição da Dilma? Eu sempre disse, a Dilma foi muito valente na cadeia e na tortura e foi de uma covardia completa na presidência da República. E agora está sendo a mesma coisa. Minha crítica ao Silvio Almeida. Está lá no governo, direitos humanos, por acaso interviu em alguma coisa concreta do sistema carcerário brasileiro? Nada. Por acaso disse, vamos abrir a Comissão da Verdade para analisar os direitos humanos? Nada, não vai tocar nisso, não pode. Não tem como tocar. O sistema não permite, o governo não quer. Eles querem administrar essa república burguesa no sentido de ordem e de restituir pela ação do governo uma cidadania para o povo, naturalmente uma cidadania de caráter burguês, e uma legitimidade republicana ao regime, que ninguém acredita. Não tem como acreditar, nem no Convívio Ladrões, nem no STF, está apodrecendo a luz do dia. Que as pessoas se acostumaram com a podridão e o cheiro do peixe no quinto dia, resolvendo não limpar, não quer dizer que o peixe não está apodrecendo. Esse último livro, interpretando criticamente a sociedade brasileira, o desenvolvimento capitalista, não existe. Então, predomina, o Andrei, eu fecho com ele nisso, que a definição de classe média seja dada pelo Nery, do IPEA. E aí vamos discutir o que é classe média. Ou que a definição de pobre no Brasil seja dada pelo Banco Mundial, uma organização criminosa. E que a definição de pobre é aquele que ganha abaixo de $2,15 por dia. A esquerda liberal adota esse
esse critério, que é o critério dos nossos algozes, caralho. Como é que pode? Quer dizer que o sujeito que ganha $2,20, Andrei, saiu do mapa da pobreza. E o abobado da esquerda liberal, petista ou não, PCdoBista, qualquer um desses que estão aí na base do governo, o que eles dizem? Tiramos o Brasil do mapa da fome. Vocês estão loucos? Do que vocês estão falando? Do critério do Banco Mundial? Aqui é uma organização criminosa, não podemos pegar aquilo como dado. Num padrão de reprodução da força de trabalho baseado na superexploração, como adotar? Então não tem interpretação crítica. E ela não poderá criá-la. Nós é que teremos que criá-la contra essa. Por isso que eu estou na franca oposição ao governo Lula. Na franca oposição. Percebe? Nossa corrente da Revolução Brasileira saiu do PSOL, antes da CST. E estamos críticos, na oposição total. Não estão querendo que o governo Lula acerte, isso é bobagem. Isso por um lado. Por outro, na questão organizativa, 2013 foi uma grande explosão que combinou algo muito pontual com o movimento passe livre, se ampliou, e se ampliou tanto que a direita no final tomou conta. Isso não invalida, eu não compartilho aqueles que acham que isso foi uma operação da guerra híbrida e coríbico, e a tradução inclusive do livro do Coríbico pela expressão popular. Aquilo oculta algo fundamental, que é o conflito e a análise do conflito de classes. Não compartilho dessa visão. Embora sei que os novos mecanismos utilizados, tanto na Ucrânia como nas chamadas revoluções coloridas, que é a manipulação da opinião pública através da manufaturação, não só pelo jornalismo, mas pelas mídias, é verdadeiro. O algoritmo está aí. E quando eu compro um livro na estante virtual sobre, pela Câmara Cascudo, em seguida vem 50 propagandas sobre comida, porra. Percebe como é que é? Tá dado. E tudo que tu usa aqui, está. E a Laura Richardson teve agora aqui no Brasil, que é a general do Comando Sul dos Estados Unidos, o que ela visitou? O Centro de Cibernética do Exército Brasileiro. Ela não foi visitar Canhão e um pouco da... o Centro Cibernético, que é controle da opinião. Então, só para concluir, para não me estender mais, ouvir o Andrei, 2013 não deixou uma herança organizativa. Tanto é que não deixou nem o protesto contra a Copa. Nós organizamos aqui, Andrei, um ano antes, que foi uma jornada bolivariana dedicada aos megas eventos. E trouxemos gente da África do Sul, do México, dos países da Argentina, todos que fizeram as Copas Mundiais, Olimpíadas, etc. Ficou muito pouco daquele processo. Percebe? Nós estamos numa complicação do ponto de vista de classe social. Tem protesto autônomo, espontâneo, mas ele não deixa carga acumulativa, ao meu juízo. Ele deixa para nós, acadêmicos ou intelectuais, a experiência. Mas isso não quer dizer que passa de uma geração para outra. Termino só com uma coisa. O movimento estudantil está numa miséria absoluta. Por quê? E o clima na universidade, não sei se o Andrei compartilha disso, é miserável, política e intelectualmente. Porque uma das coisas é que o movimento estudantil, a geração anterior não deixa para essa nada de herança, é o vazio. O movimento que não deixa herança, que não tem uma certa continuidade, que tem que ser, do ponto de vista sindical, importante, etc. Tal, ele não consegue acumular, no sentido de lutas. A geração atual não tem memória do processo anterior. Fale com a juventude sobre 2013. Ninguém sabe, na minha avaliação. Sobrou para nós matéria-prima, analisar a luta de classe, o conflito, dizer, olha, o espontaneismo joga um papel, mas depois tem que ter organização política. Percebe? Aí nós vamos fazer uma discussão. Qual o valor da autonomia dos movimentos em relação aos partidos? Recuperar aqui, o Adriano, a perspectiva anarquista, ver como é que ela combina com a concepção leninista, ou a experiência de Marx na Associação Internacional dos Trabalhadores. Aí nós vamos ter que fazer um balanço. Mas do ponto de vista do movimento, a minha avaliação é muito crítica, ficou muito pouco. Bom, eu acho que essa questão talvez seja a que levante respostas mais paradoxais, porque depende da forma como a gente vai entender o que é herança, depende da forma como a gente vai entender o que é organização,
E depende da forma como a gente vai entender, inclusive, o que as outras experiências históricas deixam de legado, né? E não só experiências revolucionárias, mas experiências contra-revolucionárias e experiências, inclusive, de tentativa de exercício de políticas reformistas, né? Porque se a gente pergunta o que o governo do Allende deixou de legado, certo? O que o governo João Goulart deixou de legado depois da derrota? É porque depois da derrota é muito difícil a gente conseguir estabelecer um legado, porque todo movimento que vem na sucessão de uma derrota histórica de um determinado projeto político, né, é um movimento que vem para tentar apagar e destruir aquilo que foi estabelecido por um outro projeto, né? Então, a gente tem que entender, né, como eu falei, a história como um processo dialético, e o que vem depois de 2013 e 2014 vem para tentar destruir o legado anterior. Então, nada mais natural, né, que seja a alternativa reformista, seja a alternativa neoconservadora, tenha a intenção de destruir, não deixar nenhuma herança, nenhum legado. Né? Então, eu acho que esse é um ponto de partida. Assim, é a mesma coisa que a gente pensa o que ficou da Comuna de Paris de 1871 na França de 1872, 1873, 1874, 1875. Né? Se a gente faz uma análise da continuidade das tradições organizativas que estavam ali presentes, a gente pode dizer que não sobrou nada. Porém, o modelo político da Comuna de Paris vai servir como um grande exemplo para a formação daquilo que viria a ser o sindicalismo revolucionário francês e em vários outros países da Europa, por exemplo. Vai depois servir como modelo político para a elaboração dos conselhos soviéticos na Rússia. Então, dependendo da forma como a gente defina o que é esse legado, a gente pode dizer que ele existe e que não existe. Né? Então a resposta ela tende a ser paradoxal e complexa. Eu acho que assim, no caso brasileiro, eu acho que a gente primeiro precisa fazer uma análise autocrítica. Né? E eu acho que nesse sentido, né, o que o professor Nildo colocou ocorreu uma incapacidade, e aí supondo que existam, né, forças políticas no Brasil que tenham efetivamente o interesse na defesa do interesse de classe, né? Não vou nem falar no sentido revolucionário do termo, vou falar que existem, né, forças políticas que tenham compromisso com defesas classistas das suas pautas e das suas agendas. Essas forças elas não foram capazes de apresentar uma solução à altura para as contradições que se colocaram na sociedade brasileira a partir de junho de 2013. Né? Então, elas se viram diante de uma série de oportunidades e elas ou se acovardaram ou ficaram tragadas nas suas próprias ilusões e contradições. Isso aconteceu de forma muito acentuada. Né? Isso é um aspecto. Um segundo aspecto existiram forças que, mesmo que não tenham ficado presas a essas ilusões, tomaram iniciativas, né, em várias regiões do Brasil. Eu posso falar aqui do Rio de Janeiro, né, não apenas porque eu pude acompanhar, né, testemunhar e vivenciar o que aconteceu no Rio de Janeiro, mas também porque eu acho que o Rio de Janeiro é um caso exemplar sobre alguns aspectos do Brasil, né, e não exemplar sobre outros. Né. Então, para quem não conhece o Rio de Janeiro, assim, o PT não tem a mesma força no Rio de Janeiro que tem em outros lugares do Brasil. Né. O grande partido de massas nos anos 80 no Rio de Janeiro não era o PT, era o PDT, que era o partido Brizola. Né? E isso marcou muito a trajetória do movimento social e da vida política do Rio de Janeiro. Né? Então, o peso do petismo na organização do movimento social não é igual de São Paulo, não é igual de outros lugares do Brasil. E quando se chega em junho de 2013, isso também se reflete nas jornadas de junho, porque você não tinha uma direção petista tão unificada a nível de sindicato, e nem de sindicatos com tanto peso dentro do conjunto do movimento social. Né? Mas existem alguns aspectos que eu acho que são interessantes, porque, por exemplo, quando a gente tem no Rio de Janeiro, né, os meses de junho e de julho, você tem um grande ascenso. O Rio de Janeiro tem muita organização, muita manifestação, vários coletivos, várias organizações se formam, várias oposições se formam, sindicais, né, que é coisa que não se visibiliza muito, mas para além
das organizações estudantis, muitas organizações de oposição sindical vão ser formadas no Rio de Janeiro, né? Algumas formais, outras informais. Então, os trabalhadores da educação, em categorias de operários, alguns movimentos que já existiam, por exemplo, como a Conlutas, né, que era uma organização pequena no Rio de Janeiro, mas que vão começar a receber oposições que vão começar a surgir em diferentes categorias naquele momento. As greves de massa, as duas grandes greves de massa que vão ocorrer no Rio de Janeiro, que é a greve dos profissionais de educação e a greve dos garis. Então você tem, imediatamente após a jornada de junho, né, e se referenciando a ela, porque se vocês pegarem, por exemplo, o que acontece com a greve dos garis, né, no Rio de Janeiro, né, é um movimento... Contra o sindicato, inclusive. Oi? Contra a direção do sindicato. E eu conheci grande parte, né, dos articuladores dessa greve, dos garis do Rio de Janeiro, a gente esteve junto lá em vários atos. Eles eram, todos eles, participantes da jornada de junho, né? Então, o que eles tentando fazer é exatamente levar aquela crítica que eles tinham tomado contato dos partidos da burocratização dos sindicatos para fazer o contraponto à direção do sindicato, que era uma direção do sindicato que estava alinhado com quem? Com o Eduardo Paes, né? Numa aliança do PT com o PMDB. Então, veja bem, a forma como surge o movimento de oposição sindical, ele surge em oposição a um pacto, a uma aliança entre o PT e o PMDB para a condução das reformas e da política salarial necessária à execução dos mega-eventos e da gestão da cidade. Esse movimento, ele teve uma expressão muito grande, né? E ele está diretamente associado, né, à jornada de junho. E como é que ele vai se dissolver? Ele vai se dissolver por contradições internas. Eu estava no dia da negociação, né? E o que acontece? Você tinha uma comissão, né, formada, quer dizer, perdão, nem tinha uma comissão, você tinha um grande movimento de rua e se propõe que se forme uma comissão de negociação. E a grande parte da base não queria que se formasse essa comissão de negociação, queria que ou fosse recebido, né, um conjunto muito maior de pessoas pela direção da empresa ou não fosse recebido ninguém. Só que aí se forma uma comissão que vai se propor a negociar em nome da categoria. E esse processo e essa contradição, ela reproduz, num certo sentido, a mesma contradição que existia do movimento em relação à direção do sindicato. Mas veja bem, essa contradição ela não foi suficiente para implodir o movimento nesse dia, mas ela explicitou uma contradição que já estava presente ali dentro, né? Então, veja, essas contradições, elas continuam se movimentando. Um outro aspecto que eu acho que é muito interessante, especialmente pelos desdobramentos que vão ter depois, vai ser, por exemplo, o ato do 7 de setembro de 2013. Né? A gente costuma falar muito do 7 de setembro de 2021 do Bolsonaro, mas se esquece que no Rio de Janeiro, no 7 de setembro de 2013, foi feito uma movimentação, né, um ato de protesto para tentar impedir a parada militar, a comemoração militar oficial. E nesse ato do 7 de setembro, houve uma invasão da área em que a parada militar normalmente é realizada, houve um confronto, enfim, se criou toda uma crise, digamos assim, para a realização dessa parada, que era uma parada tradicional, acabou se inviabilizando a execução dela da forma como tinha sido colocada. E no dia 31 de março de 2014, quando seria comemorado 50 anos, quando se completaria 50 anos do golpe de 64, o Clube Militar do Rio de Janeiro vai chamar uma comemoração, né, em memória dos 50 anos da Revolução de 64, e mais uma vez vai ter um ato, né, que vai ser convocado por pessoas e coletivos que tinham participado de todo esse processo para inviabilizar a comemoração do ato de 64. Então, veja bem, ali se estabelece uma espécie de micropolítica, uma luta em torno da memória do que foi o ano de 64. Né? E essa disputa foi feita palmo a palmo, desde o 7 de setembro de 2013 até o 31 de março de 2014. Né? E a partir disso, você tem toda uma crise também, vocês devem se lembrar,
que estava na época acompanhando já a vida política nacional, né, teve, né, uma exigência de posicionamento com relação ao que tinha acontecido no Rio de Janeiro, e aí a Dilma também foi obrigada a se fazer um posicionamento, ela fez um posicionamento completamente evasivo com relação a esse procedimento. Mas o que acontece? A partir dali, né, desse período, nós tivemos toda uma série de estratégias de confrontação, né, dessa memória e desse legado que não estavam sendo feitas pelo pacto, né, pela esquerda, digamos assim, e pelo pacto que essa esquerda tinha feito em torno da redemocratização, que era não fazer uma revisitação e uma denúncia daquilo que tinha sido o golpe de 64, né, e que a extrema-direita passaria a fazer no sentido de legitimar e de defender, né, e de valorizar e de tentar fazer uma apologia do golpe de 64. Mas esse movimento e essa iniciativa de ruptura com esse pacto, ele surge já também em 2013 e 2014, por exemplo, a partir do Rio de Janeiro, com essas ações de confrontação simbólica à memória da ditadura. Então, vai depender de como a gente define o que é o legado organizativo. É claro que se a gente pensar, bom, surgiu uma grande organização capaz de capitalizar as forças insurgentes que surgiram naquele momento, se cristalizar e começar um processo contínuo de acúmulo de forças para fazer uma confrontação sistemática, isso aconteceu? Não, isso não aconteceu. Porém, uma série de outras formas, né, digamos assim, gaseificadas estão aí. Porque não existe só o estado sólido e o estado líquido da matéria. Existe o estado gasoso. E muitas vezes esse estado gasoso é fundamental para se condensar e dar outra forma à matéria em outros momentos históricos. Então, muitos desses elementos continuam pairando na sociedade brasileira e são eles que dão, muitas vezes, a ligação invisível entre um momento da história e outro. Né? Mas se você não tem uma explosão, né, e vamos pegar aí a analogia da física, né? Se você não tem uma supernova que espalha esses gases, você não tem as moléculas, você não tem nenhuma outra força material que depois vai poder se aglutinar e formar outro tipo de matéria e outro tipo de energia. Então, se a gente também não pode cair numa visão completamente derrotista, achando que essas experiências históricas não deixam nenhum tipo de legado material, porque deixam, mesmo que eles não tenham se solidificado ainda, não significa que a matéria que ele carrega não possa depois, em algum momento, permitir que isso vá acontecer. E eu acho que é nesse sentido que a gente pode olhar a situação. A situação, efetivamente, a gente não conseguiu construir uma alternativa a partir de 2013. A extrema-direita foi muito mais eficaz no sentido de conseguir trabalhar essas contradições, porém ela também está trabalhando as contradições dentro de limitações históricas muito agudas. Porque cada vez que ela dispara uma bala, é um cartucho a menos que ela tem para disparar. Né? E o que a gente tem visto no último período é que todas as forças políticas da ordem estão disparando muitas balas e não estão conseguindo fazer aquilo que pretendem fazer. Né? Então, é preciso levar isso em consideração para a gente também não cair num derrotismo histórico que é tão nocivo quanto um triunfalismo ingênuo. Né? Então, acho que a gente tem que ter a capacidade de fazer esse movimento dialético de compreensão da realidade e olhar que as contradições do presente momento não apontam para a consolidação de uma alternativa organizativa, mas também não apontam para a solução adequada da crise burguesa do ponto de vista de um projeto reacionário. Né? Se a gente pode ser que o bolsonarismo ressuscite e consiga dar um golpe de Estado bem sucedido no Brasil? Pode, isso já aconteceu em outro momento, mas o que a gente testemunhou do final do ano passado para cá foi uma tentativa de golpe fracassado. Né? E o que a gente está vendo agora é a tentativa de recompor um pacto, né, que o professor Hilton está chamando de antipetrocanismo, que é um pouco isso que está acontecendo. Né? O Lula e o Alckmin, num certo sentido, não deixa de ser esse exercício fora, né? Aquelas questão da frase do Marx, né? É a história ou como farsa ou como tragédia. A gente ainda não sabe qual das duas, ou se vai ser as duas ao mesmo tempo. Mas é um pouco isso que você está reeditando. Né? Você está tentando reeditar uma aliança para reconstruir um projeto de capitalismo independente brasileiro que vai tentar conciliar muita contradição. Muito obrigado. Pessoal, a gente vai dar início ao último bloco de perguntas.
Quem tiver questões, por favor. Sem questões. Então, pessoal, vamos encerrar a aula. Muito obrigado pelas contribuições, pelos subsídios. Sinto honrado de ter mediado essa mesa incrível, brilhantes exposições. E vamos programar para a próxima também. Vamos continuar fazendo eventos, continuar analisando criticamente e, sobretudo, elaborar ações conscientes e transformadoras. Muito obrigado. Andrei, nós fazemos uma inaugural lá em Seropédica. É? Ah, eu não estava lá em Seropédica. Quase